Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Jornada da Alma, Parte 2. Ela foi dada na Nova Zelândia e Austrália em março de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Costumava haver um tempo quando meu parceiro precisava se ajustar nos primeiros momentos de uma canalização. Havia um tempo quando ele precisava literalmente mudar sua postura, seu semblante, para que pudesse relaxar e deixar que a pineal fluísse sem o que é chamado filtros das crenças da consciência humana. E agora eu simplesmente entro sempre que quero. É assim que é. Que a prática da comunicação com o Espírito retribui e vocês melhoram nela. Portanto, o ser humano pede ao ser humano para praticar. Mas não assumam isso equivocadamente, pois, de maneira linear, isso significa, bem, eu preciso atribuir momentos para a meditação e estendê-las. E não é assim. E se eu dissesse a você que pode ser exatamente o oposto? Onde as meditações seriam menores, mas mais intensas? Meditação é bela. É um tempo colocado, reservado para a comunicação com aquilo que está dentro e fora. E, no entanto, também isso está mudando. E se fosse possível, que toda vez que você piscasse os olhos, você estivesse em meditação? Isso seria algo tão intrínseco ao valor de sua estrutura celular, estar neste modo, que suas células simplesmente pediriam por ele. Elas pediriam para estar em meditação 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas uma meditação ativa, ao caminhar, ao trabalhar. Então, conforme você senta em sua cadeira, não há diferença, na verdade, do que quando você se senta para meditar. Que aquele tipo de relacionamento com seu eu superior pode ser realizado para o ser humano. E é isso que os mestres ensinaram. Isso pode ser feito. E não apenas pode ser feito, é algo que suas células querem para vocês. Vocês têm esta ponte que falta, sobre a qual meu parceiro falou, entre o eu corporal e o eu inato. A parte inteligente do seu corpo literalmente deseja estar em contato com o resto. Ter a consciência humana não apenas consciente disto, mas sempre trabalhando com ele. A parte da sua estrutura celular que sente que isso está vindo, meus queridos. Mais do que jamais antes, conforme a energia muda, as partes quânticas de você estão alertas. Elas realmente têm um sentimento, se quiser chamar assim, que está disponível. Isso também cria um ser humano, às vezes, um pouco desconfortável, porque vocês não sabem o que vem a seguir. Cada vez que vocês sentem a mudança chegando, o ser humano se pergunta se isso será bom ou não. E, portanto, estou aqui para dizer, velha alma, o que você está sentindo agora, eu quero que você relaxe com isso. Eu quero que você relaxe com isso. E deixe acontecer. E a expansão será o resultado. A expansão de você com você, de você com seu eu superior. Já não é tempo. Já não é tempo de encontrar o resto de você. Pense sobre isto. Você é muito maior do que pensa, e eu continuarei este ensinamento a partir da noite passada sobre a alma.
E eu apenas tenho algumas coisas mais a dizer sobre isso. Vocês já podem ter ouvido antes, meu parceiro já pode ter mencionado anteriormente, mas eu quero que vocês ouçam de mim. Portanto, isto se tornará a parte 2 do que nós chamamos a jornada da alma. A alma não está fazendo jornada para nenhum lugar. Vocês é que estão fazendo uma jornada para encontrá-la. Vocês estão reconhecendo o que é. Vocês estão fazendo uma jornada para encontrar vocês mesmos. E nós demos este nome por um motivo que não é linear. Vocês precisam procurar para isso, olhar para isso, de trás para frente, para poder compreender a profundidade do que é. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu sei onde eu estou. É precioso aqui. Eu já disse que é uma parte da Lemúria aqui. Já disse que os Pleiadianos estão aqui. A própria fonte criadora, a beleza de uma sociedade benevolente que estava em um status de ascensão e que são seus pais espirituais. Aquela energia está aqui. Há apenas poucos lugares na Terra, na verdade, apenas 24 desses lugares, que foram atribuídos os atributos de cápsulas do tempo. Eles formam pares, eventualmente, e vocês compreendem a energia que empurra e puxa entre eles. Um empurra e um remove as coisas que vocês já não precisam mais. É assim que eles funcionam. A propósito, esse também são os atributos da energia empurra e puxa no centro da galáxia, que vocês equivocadamente chamaram de buraco negro. Não é uma singularidade, ele não pode existir. Já dissemos isso antes, não é? Que na física tudo acontece em pares, e quando você olha para o meio da galáxia há apenas uma coisa lá. Onde está o seu senso comum? Precisa haver um par lá também. Sempre há pares na física. Há uma energia de empurra e puxa. Nós chamamos de os gêmeos que estão lá. E há um motivo para isso na física. E eles descobrirão apenas não pode ser visto no momento. Há um nodo na Nova Zelândia. É um nodo importante. É porque este é um pedaço da Lemúria e porque é uma casa anterior ou uma casa que ainda existe, dependendo de como você olha para o tempo, para aqueles que ajudaram vocês a criar a divindade em seu interior. Nós já falamos sobre isso antes, e é o Monte Cook, e portanto eu apenas darei um momento para agradecer para aqueles que se deram um momento para respeitá-lo e observá-lo. E o monte diz, agradece de volta. Há muito a saber sobre isto. E conforme o tempo se desenvolve e ele começa a fazer o par com sua contraparte, eu quero que vocês observem a energia entre eles e percebam por que eles são o que são. Já o bastante sobre isto. Eu quero continuar minha jornada da alma humana. Não é? Humana. Nós chamamos isto a alma humana porque estamos com vocês e é assim que vocês o chamam, mas não é? A alma é o Criador, já dissemos isso antes, muito tempo antes. Essa terra estava até mesmo resfriando-se e a alma existia e eventualmente faria parte de vocês. Ela é eterna em ambas as direções e, portanto, eu quero levar-lhes nesta jornada. Onde você tem estado? Antes, os Pleiadianos fizeram o que eles fizeram neste planeta. Onde vocês estão? Vocês têm alguma coisa a ver com o que veio antes deste planeta? Ou, como alguns daqueles que são experts em temas espirituais dirão a vocês, que tudo começou quando vocês chegaram. É mesmo? Eu quero dar alguma informação a vocês e torna as coisas tão maiores para vocês. Houve muitos outros mundos antes dos seus que passou pelo que vocês passam agora. Nós já demos alguns dos nomes daqueles no passado.
que vocês poderiam até mesmo reconhecer. Os Pleiadianos são os mais imediatamente removidos de vocês, eles são seus pais espirituais, eles fizeram o trabalho. E eles observam vocês, como pais ficam observando uma criança que tem total livre-arbítrio sem ter o conhecimento de seus pais. Há benevolência, há amor, há cuidado, especialmente agora. Há um despertar neste planeta. Vocês passaram dessa precessão dos equinócios. Vocês estão em uma energia que eu previ e eu disse sobre ela há cerca de 23 anos. E aqui está ela. Há celebração em certas partes da galáxia devido a isto. Planeta Terra. Não procure no seu noticiário hoje, ok? Não é sobre isso que estamos falando. Não estamos falando sobre eventos atuais. Estou falando sobre o mundo, eventos mundiais. Não o mundo como vocês pensam sobre ele no noticiário, mas o mundo que é a Terra a partir da sua criação até agora. E todas as coisas que estão acontecendo da forma como aconteceram. O que vocês fizeram com isto? Vocês estão no precipício de uma mudança massiva. Vocês têm livre-arbítrio, sempre tiveram, sempre terão. Mas nós já vimos isto antes. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. A sua alma. Para alguns de vocês, essa é a 12ª, 13ª vez que vocês fazem isso. Sabiam disso? A sua alma tem estado envolvida em outros lugares, em outros planetas, em outras constelações. A vida é tão antiga nessa galáxia, meus queridos, comparado com a sua, tão antiga. A vida podia começar tão fácil quanto milhões de anos, quando o planeta estava maduro e pronto, e começou de forma apropriada e acelerou da forma correta. Não é tão difícil. Vocês eventualmente encontrarão e descobrirão, essa é uma predição, escutem cientistas, eventualmente vocês descobrirão que quando vocês descobrirem a vida em outros lugares que não estão relacionados com este planeta, eles terão o mesmo tipo de estrutura do DNA. Essas estruturas do DNA são comuns na galáxia. É assim que a vida se desenvolve. Haverá algumas variações, mas vocês verão algo em comum, que dirá a vocês que o que vocês têm no planeta não é algo único. De forma alguma. Quando vocês observarem as estrelas e perguntarem se será que há vida, é como permanecer em uma bela praia no planeta e perguntar se existe alguma outra praia em algum outro lugar do planeta. Simplesmente porque você não pode ver. Os processos que criariam uma praia em seu planeta são os processos que criam seu próprio planeta e outros planetas que têm vida. Vocês têm sido parte desse processo. Não o seu eu corporal, mas a sua alma, a parte do coletivo, o você coletivo. A parte que você pode tocar agora se quiser. Da forma mais profunda, através da pineal, é começar a comunicar com sua estrutura celular. E primeiro, você nem mesmo vai sentir, nem saberá que está lá. Mas quando você abre essa porta e mantém aberta, lentamente a energia entra de uma forma benevolente e doce. Então isso não surpreende ou choca você ou te torna com medo. Você desperta um dia e você percebe que não está só. Você percebe que há mais paz, você percebe que tem mais saúde, e então você começa a perceber que está funcionando. É assim que funciona. Você percebe por que é assim? Para que você não tenha medo, para que você não fique sobrecarregado. Os humanos são lentos para reconhecer coisas que nunca viram antes, ou que nunca imaginaram antes, portanto, para que não haja medo. E então nós vamos lentamente. Não há nada mais belo do que um ser humano que desperta, encontrando aquilo que está faltando em sua vida, sempre esteve lá o tempo todo. Alguns precisam ouvir isto.
Vocês têm sido parte do plano. Você tem sido uma alma dos Pleiadianos. Os Pleiadianos tinham um planeta antes do deles, mais antigo do que o deles, em uma outra constelação, nesta galáxia, e vocês são parte daquilo. Eles são seus avós, e o nome deles são os Arturianos. Há também os Sumérios, há tantos. Há tantas formas disto acontecer. Se você está trabalhando com esses grupos, meus queridos, e querem saber quem são eles, ou de onde eles vieram, eles vão sorrir para vocês. Mas eles estão aqui para ajudar. A forma como os avós ajudam. Os Pleiadianos são diferentes. Eles têm uma responsabilidade, os outros não. Eles estão aqui apenas para brincar com vocês, para ajudar vocês. Há tanta ajuda. Há uma permissão que nós temos destes que ajudaram a plantar as sementes nesta galáxia, para vir aqui, para este planeta, que é o único planeta de livre-arbítrio, e caminhar entre vocês e ser parte de vocês. Eles são guias, são ajudantes. Chame como quiserem. E as únicas regras que eles têm é que vocês precisam vê-los. Eles não podem se anunciar para vocês. Muitos já fizeram. Muitos, na verdade, sentiram eles e os temeram. Há muitos que pensam que esses visitantes talvez possam capturar sua alma ou matá-los, simplesmente porque eles nem mesmo compreendem. Há uma barreira, e vocês chamam isso de véu, entre coisas multidimensionais como essas e quem você é. E este muro, este véu, está começando a ser levantado. E eu quero compartilhar com vocês para que possam compreender e saber isto. Que o véu se levanta porque você o puxa. Você move a força da consciência e o despertar espiritual vai puxar o véu. Isso não acontece por si mesmo, ele não se afina por si mesmo, ele simplesmente permanece lá esperando que você puxe o véu. Este é o acordo e você precisa fazê-lo. Deixe-me colocar em melhores termos e parar com as metáforas. Se você for despertar para quem está ao seu redor, que são multidimensionais, será nos seus termos e não nos nossos. E sempre foi assim. Vocês precisam procurar. Vocês vão perceber que Deus não vai se apresentar ou apresentar uma situação para você que vai dar a você uma prova positiva de quem você é ou do que está do outro lado do véu. Isto é, se você quiser chamar, um quebra-cabeças para que você descubra. Precisa ser assim, e cada simples planeta que passou por isto entendeu desta forma. E aqui está o que eu quero dizer, e aqui o que se aplica ao ensinamento de hoje. Vocês estavam lá. Você estava lá. Isso é carregado para o seu registro akáshico? Um pouco. Mas não tanto quanto a sua experiência na Terra. Nós chegaremos lá daqui a pouco. Eu quero contar a vocês, há duas coisas que eu quero lembrar vocês. E nós já demos essas coisas antes, mas estamos falando sobre almas em geral. Então eu quero contar sobre o que elas são. A primeira é isto. Mesmo que ontem nós tenhamos dito a vocês que vocês não podem colocar atributos humanos em Deus, e este é um erro, pensar que o Criador do Universo tem essas coisas humanas, há ainda um que vocês sempre viram desenvolver por conta própria. É um conceito muito antigo de velha energia que precisará desaparecer antes de qualquer coisa significativa acontecer a vocês. E isto é o conceito do julgamento. O julgamento é um atributo humano, um velho atributo humano, uma velha energia dos atributos humanos que é separatista. O julgamento vem de um ser humano olhando para o outro ou uma civilização olhando para a outra e decidindo que a outra civilização não está se comportando apropriadamente. O julgamento é um ser humano olhando para outro e dizendo que eles não estão fazendo a coisa correta.
O julgamento está em toda parte. Por todo o planeta, sempre esteve. O julgamento cria guerras. E, portanto, naturalmente, quando vocês construem as suas estruturas religiosas, o julgamento está lá. O julgamento é Deus. Mas não é, e não é, e nunca foi. Mas isso está imbuído em vocês, entranhado. Estou fazendo de forma correta? Quão frequentemente você ouve isto? Querido Espírito, eu não quero ofender ninguém, nenhum ser angelical. Querido Espírito, eu não quero fazer a coisa errada. Querido Espírito, isso ou aquilo. Do que você tem medo? Do julgamento? Você ainda está fazendo isso, e é por isso que estou fazendo desta forma. Vocês ainda estão fazendo isto. Vocês estão caminhando por aí sentindo-se pequenos. Por que isto? Por que vocês se humilham diante de Deus? Agora, eu acabei de entrar em problemas, não é? Isso é esperado, não é? Se humilhar diante de Deus. Se você é uma parte de Deus, por que você está se humilhando diante de si mesmo? Isso faz sentido? Bom senso espiritual. Se você é uma parte da criação, você não precisa abaixar para si mesmo. E se, ao invés disto, nós dissermos que é tempo de permanecer de pé, se levantar da posição humilhante e assumir o poder que é seu, em benevolência, com cortesia, com generosidade, em integridade, não humilhando-se. Que bem isso faria? Se arrastar diante de Deus. E como isso está ajudando o planeta? Arrastando-se diante de Deus. E o motivo pelo qual eu tenho problema com essa mensagem é porque isso que foi dado a vocês desde o primeiro dia, de que Deus é grandioso, você não, portanto você deveria baixar-se e humilhar-se diante de Deus. Mas se vocês aplicarem os ensinamentos de ontem para hoje e começarem a perceber que vocês são uma parte desta majestade, que é o próprio Deus, que está em cada simples pedaço de trilhões de moléculas de DNA em você, e que todas elas têm uma consciência, que desejam que você descubra o que é, vocês acham que elas gostariam de ser adoradas? E a resposta é não. Eu quero que você comece a pensar de forma diferente sobre Deus, sobre a alma que você tem em seu interior. Você merece despertar para a sua magnificência. Que tal esta afirmação? E a magnificência não se mostra de forma egoísta. Você não fica de pé batendo no seu peito dizendo a todos o quão bom você é. Nenhum mestre jamais fez isso. Você desperta para a sabedoria e a maturidade da mestria. Quais são os dos principais atributos da mestria? Silêncio. Sabiam disto? Fique em silêncio e saiba que você é Deus. É o silêncio. Há um conhecimento interior, onde você pode respirar o ar do planeta e pode se lembrar e dizer, sabe, eu conheço o ar de outro planeta, é muito parecido com este. Você é sábio muito além de palavras, porque você já esteve lá e já fez essas coisas. Talvez você não saiba dos detalhes, mas você simplesmente fique aí por um instante e fique em silêncio. Você não pode sentir quem você é? Isso está muito distante. Isso está muito distante da sua busca intelectual. Isso está muito distante da sua lógica tridimensional, que pensa que há mais coisas na vida do que foi dito a vocês. Não há julgamento. Pare de humanizar Deus e criar atributos de situações que são humanas aplicadas a Deus. Quantas vezes nós ouvimos que há almas aprisionadas em algum lugar? E talvez elas estejam aprisionadas entre um lugar e outro. E então os humanos decidem que lugares são esses. Eles criam níveis, talvez. A alma está aprisionada entre 3 e 4. Mas tudo isso é construído pelos humanos, vocês sabem disso. Como o Criador do universo
poderia estar aprisionado. Não há alma individual, energias de almas individuais, são todas partes do todo, é uma coletividade. Isso é parte de você. E quando você morre corporalmente e move-se para o próximo nível, a alma sai do seu corpo e se torna parte do todo novamente. Agora, quando você sente que alguém partiu, isto é singular e é difícil de descrever para você. É verdadeiro, é real. Nós até mesmo dissemos que pedaços e partes dos seus amados que fizeram a passagem, aqueles que passaram especialmente recentemente, tornam-se parte de você por toda a vida. Isto é compartilhar de almas, meus queridos. É importante que vocês compreendam como isso funciona. Então, como poderíamos ter parte de Deus aprisionado entre algum nível criado pelos humanos? E a resposta é, isto é impossível? Você pode chamar isso do que vocês quiserem, mas é um mito. Da próxima vez que alguém olhar para o que quer que seja que eles estão olhando e disserem, esse é o resultado de uma alma aprisionada, dentro de si mesmo, de você, eu quero que você saiba melhor do que isto. Não necessariamente que você fale isso com a pessoa dizendo, isso não está certo. Isso não é o que os mestres fazem também. Não, eu quero que você saiba melhor. E o raciocínio para isso é para que você não veja um sistema que não existe. Eu quero que vocês vejam um sistema que existe. E aquele é belo. Não existem temas, não há problemas, não há aprisionamentos. Não há purgatório. Não há uma alma que vai para algum lugar em preparação para algo mais. Nós já dissemos isso ontem. Não existem níveis de almas. Deus é Deus. O Criador deste universo é o que Ele é. Ele não está segmentado, Ele não está aprisionado. E Ele não tem uma consciência como os humanos têm. Está além daquilo. Muito além. É algo que nem podemos descrever para você. Tudo o que você precisa saber é que ama você além de qualquer medida e tudo que está lá para você é benevolente. Você não precisa sair por aí. Você não precisa se provar de uma forma ou de outra. Você simplesmente precisa concordar, aprender mais sobre o que está aí dentro de você. E o resto será algo que será autoevidente. E nós dizemos novamente, quando você for ficar de joelhos, se você quiser fazê-lo, se você quiser honrar Deus de qualquer maneira que você queira, quando você ora, quando você medita, nós estamos lá. E existe apenas uma pergunta que você precisa fazer se quer fazer uma pergunta. E a pergunta é, querido Deus, diga-me o que eu preciso saber. É a única que é necessária. E o raciocínio, a razão é esta. É que todas as outras coisas que você pode possivelmente perguntar são subservientes àquela outra. Diga-me o que é que eu preciso saber, querido Espírito, para poder resolver os problemas, para ir de A a B. Pois alguém que está aqui precisa ouvir isto. Aqui está, você sabe quem você é. Eu quero que você vá para um lugar e pergunte ao Espírito, diga-me o que eu preciso saber para sair da dor. Você não veio aqui para sofrer, meus queridos. Já é tempo de passar por isso. Alguém precisava ouvir isto. Você não deveria viver desta forma. Este não era o plano. O que quer que tenha acontecido, a água debaixo da ponte, a ponte para aquele lugar pode ser desfeita. Você tem controle sobre sua própria estrutura celular e ela quer ouvir de você. Eu quero trazer o último tema. E este é difícil. Nós sempre dizemos o melhor para o final. Aqueles que são mais difíceis de compreender, conceitos que são talvez coisas que vocês não refletiram muito a respeito, e agora eu vou dar a vocês. E isto tem a ver com o que nós chamaremos herança da alma. Quando vocês observam a herança como vocês a percebem, principalmente é em 3 dimensões, e é o que nós chamaremos de química.
E a parte confusa é que você, como um ser humano, especialmente alguém que está consciente de seu complemento espiritual, estão lidando com um oxímoro. Vocês estão lidando com dois tipos de heranças que acontecem dentro de um simples corpo. Agora, a herança química é aquela que é ensinada na escola e carrega com ela muito do que seus pais tinham e os seus avós também. Vocês parecem-se com eles. Talvez vocês tenham disposições na sua estrutura celular, seu DNA carrega junto com ele. Há coisas que vocês passam, há talentos, há instintos que seus pais também têm, e vocês podem ver isso. Alguns de vocês podem até mesmo olhar para suas mãos e reconhecer as mãos de seus pais ali. Isto é herança química e é poderosa. O homem que se senta nessa cadeira, à frente de vocês agora, tem uma herança química. Sua química é irlandesa. E se vocês traçarem de volta a linhagem dele, vocês perceberão que não há muitas gerações atrás ele poderá se encontrar na Irlanda. E ele pode rastrear seu nome, que é bem irlandês, diretamente para uma família que está lá. E ele já fez isto. Algum dia, talvez ele vá até mesmo visitá-los. Esta é a herança química dele. Agora, vocês não conhecem a história e agora não é o tempo para falá-la, mas nós expusemos para ele a sua vida passada imediata. E ele não era irlandês. Ele estava no outro lado do fosso, na Austrália. E isso é quem ele é. Agora, aqui está a questão. Quem é ele? Ele é irlandês ou é australiano? Ele tem um caminho que é acástico e um caminho que é químico. E, portanto, ele é uma combinação, um ser humano único, que tem um passado totalmente diferente quando vocês olham para o acástico, para a família acástica, comparada com a família irlandesa, que é química. E ambas são acuradas. Será que isso é confuso o bastante ou o quê? Não precisa ser. Quando vocês olham para a parábola de Eveline e todas as outras árvores, nós nem mesmo nomeamos. Jace é uma delas. Estou dando nomes para aqueles de vocês que estão aqui, pois isso significa algo. Que está na floresta, estão todos juntos, porque eles têm a mesma raiz. Lembram-se da parábola de ontem? Então, o que eu quero mostrar a vocês e dizer é que vocês precisam começar a olhar para vocês de forma diferente, sobre quem vocês são, baseado em ambos os tipos de herança. A química que você tem, você rastreia de volta. E você pensa, bem, minha vida passada foi então, talvez, meu parceiro, precisa ser irlandês. Mas não, você simplesmente tem os atributos da química. A sua verdadeira vida passada, aquela que você quer observar, é acástica. E o que é confuso sobre isso é como pode haver dois caminhos que são tão diferentes e que então criam um ser humano único como você. E você quer separá-los e dizer qual é acurado e qual não é, e eu direi, ambos são acurados. Pegue meu parceiro como exemplo. Agora ele sabe que ele é parte de seus pais, seus avós, e ele tem a química de todos eles. Mas ele também sabe que a parte dele, que é Deus, que ele conhece, está envolvida em sua lembrança acástica, e essas são as vidas que ele viveu com outra química, de outros pais e outros avós. O resultado é isto. Meus queridos, não analisem demais tudo isto. Eu quero que vocês olhem para si mesmos. Isso é tudo que eu quero que vocês observem. Como isso se reúne para criar quem você é? Como essas coisas se reúnem para criar quem você é? Você é o único, um ser humano único, absolutamente único. Isto é parte da sua natureza única. Quimicamente, você tem atributos da herança tridimensional. Espiritualmente, vocês têm atributos acásticos da herança acástica, e eles se reúnem para criar você. Onde isso vai a partir daqui? Criará um outro você.
As complicações corporais e os quebra-cabeças estão além de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu acabei de entrelaçar o quebra-cabeças e alguns ouvirão a isto. E eles vão começar a perceber que o quebra-cabeças já estavam lá. Isso vai desembolar algumas coisas para que vocês possam compreender como suas vidas, quando lidas por um leitor de vidas passadas, vão dizer que você tem um caminho totalmente diferente e agora vocês saberão qual é a resposta. Não tentem saber, imaginar. Eu quero apenas que vocês vejam a beleza de como isso é criado, de como criou você. Isso é bom bastante? Isso é tudo que você precisa observar. Você é único de todas as formas. Você tem o melhor de tudo. Talvez você tenha a força da química que você precisava e as vidas akáshicas que você precisava para construir uma velha alma para fazer a diferença nesse planeta hoje. Já pensou sobre isso? Tudo o que você passou tem um propósito. Mas vocês já terminaram de ir para a escola. Já acabou a sobrevivência. Agora já é tempo de sair da caverna e ver quem você é. Checar a magnificência ao seu redor. Sair da posição crucificada. Permanecer de cabeça erguida, sentir a luz de Deus ao seu redor e reivindicar a sua mestria. Simples? Não. Não. Mas tudo começa com pequenos passos. E então eles se transformam em passos maiores. Então agora já é tempo de começar. Essa é a mensagem de hoje. Ela não ficará mais complicada. Eu prometo. E assim é.